A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus unguentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de expor a Tua palavra e meditarmos nela. Nos abençoa, nos ilumina através do Espírito Santo, para que mais uma vez possamos entender essas maravilhosas verdades nesta manhã. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós muitas vezes gostamos de nos ver como heróis. As histórias e o cinema e os livros estão repletos de mocinhos e heróis. E muitas vezes a gente pode olhar para a nossa situação e dizer assim: eu faço parte do lado bom da história. Eu faço parte do time correto do mundo. Eu sou um cristão, então eu sou a pessoa que está do lado certo. Nós muitas vezes nos vemos como heróis que estão lutando contra o mundo e os vilões, né? O mundo, a carne e o diabo. E é muito interessante, a gente pode, e existem vários momentos em que a gente vai fazer isso ao longo do livro de Esther, a gente vai comparar com a história de Daniel. Daniel e seus amigos no capítulo 1, por exemplo, ele mostra que eles vão fazer de tudo, eles vão negociar, eles não vão comer as iguarias do rei. Eles não vão se contaminar com as iguarias do rei. E será que a gente vai fazer um comparativo hoje? A gente é como Daniel, que não se contaminou, embora vivendo a maioria dos seus anos na Babilônia e depois na Pérsia, ele não se contaminou, ele se comporta como um israelita e como um servo de Deus? Ou será que a gente é como Esther? A gente vai adentrar e hoje finalmente Esther vai ser apresentada para a gente. Será que a gente realmente faz a diferença nesse mundo caído? Por exemplo, não é fácil a gente viver entre dois mundos. Entenda, o Brasil é um país muito vasto e culturalmente vasto. A gente sai daqui e vai para o Ceará e a gente se depara com gírias e linguagens que a gente nunca foi familiarizado e a gente não entende. É quase que são vários países num só. Imagine a gente como cristão, o povo de Deus que vive numa terra que, por causa do pecado, ela não é nossa. Como Abraão vivia peregrinando em Canaã. Espiritualmente, nós estamos nesse mundo de passagem. Como eu falei da última vez que estive aqui pregando em Esther, nós estamos na Pérsia. Nós moramos nesse mundo hostil. Por que, irmãos, eu falo isso? Porque a opção de descrença em nossa sociedade, ela se tornou bastante plausível, ela se tornou bastante aceitável. As pessoas, elas agem naturalmente quando outra diz assim: eu não creio em Deus. Quem diz eu não creio em Deus, quem diz eu não creio em Jesus, ele consegue viver naturalmente, ele consegue viver com a consciência tranquila, ele vive bem. Vive bem sem acreditar na existência de Deus. E ainda tem poder para influenciar muita gente.
E isso, num certo sentido, pode nos deixar confuso. E assim pode fazer com que, mesmo de forma inconsciente, a gente passe a achar normal as pessoas acreditarem nisso. Ah, não, ela tem a opinião dela, ela é livre para divulgar o que ela quer, ela não acredita em Deus, então ela pode defender o que ela quer. Tem pessoas que elas acreditam assim, e hoje nós vamos ver que, veja, a gente pode viver nesse mundo sem comer a comida do rei, como Daniel assim o fez. Eu queria destacar esse capítulo em 3 pontos. Primeiro, esses 4 primeiros versículos, eu queria falar da sedução do mundo persa e falar um pouco da continuação dessa história. Onde nós estamos aqui? Estamos há 4 anos do capítulo 1. Por quê? Porque no versículo 16 aqui desse capítulo, versículo 16 diz assim: assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O versículo 16 informa que aqui no capítulo 2 estamos no 7º ano do reinado de Assuero, e no capítulo 1 estamos no 3º ano, no capítulo onde ele faz aquela festa de 6 meses e 7 dias. Ele está no início do seu reinado, e quando, logo depois da festa, Vasti vai perder a sua posição de rainha. Por quê? Porque ele quer exibir a sua rainha para os persas, todos bêbados, e ela vai se recusar, e isso é tido como uma grande afronta, e ela perde o seu cargo de rainha. O rei passa aqui 4 anos sem rainha. E o capítulo 2 é justamente esse problema. Olha, o rei não tem uma rainha, o rei precisa de uma rainha. Aqui ele tá sóbrio, eu acho que ele está sóbrio aqui, provavelmente arrependido ou não, mas não importa, ele não pode voltar atrás. Na lei dos medos e dos persas, se o rei decreta uma coisa, ele não pode querer agora Vasti de volta para ser rainha. Ele precisa arranjar uma nova rainha. Nem ele poderia revogar essa ordem. E ele começa a fazer essa busca para ver quem vai substituir Vasti. E existe um critério aqui. O versículo 3 diz que ela tem que ser virgem, ela tem que ser bonita e formosa. Pelo menos mais bonita que Vasti, porque ela tinha desafiado o império, e isso já seria difícil, porque a Bíblia fala que Vasti era muito bonita, e tinha que ser também uma pessoa que não desafiasse tanto as pessoas, de preferência para que o rei não tomasse outra medida como essa. Mas a Bíblia fala que eles nem se preocuparam com isso, eles só estavam preocupados com beleza mesmo. O critério era esses 3, virgem, bonita e formosa. E aí a gente pensa, qual foi o método que Xerxes, Assuero é o mesmo que Xerxes, porque quando eu dou aula de história eu sempre falo Xerxes, é difícil falar Assuero, mas para os hebreus ele é conhecido como Assuero, mas é a mesma pessoa. Qual foi o critério que ele estabeleceu para escolher essa nova rainha? Será que ele fez como Salomão? Salomão, quando ele queria se casar com uma moça, ele usava isso como estratégia política. Ele adentrava e ele unia forças com o reino, com o seu futuro sogro, e aí conseguia ali estratégias e alianças políticas. Mas aqui Xerxes não é assim, irmãos. Xerxes é diferente de Salomão. Xerxes ele não pede permissão a pai de ninguém para casar com quem ele quer. Xerxes ele simplesmente captura a mulher que ele quer casar e pronto, o que ele quer para ele, e pronto, vai morar com ele sem grandes complicações na visão dele. Quer a mulher queira ou não. E é interessante porque, numa primeira visão, eu queria que a gente entendesse, e a gente é familiarizado com a história de Esté de uma forma muito romanceada. Se você assiste a novela da Record de Esté, ou se você, quando criança, talvez
entendeu que Esté ali Esté é praticamente a Cinderela da Bíblia, não é? Ela é a princesa que se apaixona pelo rei, e ali eles se olham e eles ficam apaixonados. Nada disso aconteceu. Eu sinto estragar a sua infância, talvez, né? Aqui não tinha um concurso de beleza. Aqui não era um concurso de beleza onde as pessoas iriam desfilar para Xerxes e Xerxes ia escolher uma. Aqui não é um concurso de beleza. Aqui é um sequestro. É isso que os versículos estão mostrando. É um sequestro por todo o reinado. Da Índia até a Etiópia, 127 províncias, moças iriam ser arrancadas de suas casas, de onde nasceram, de suas famílias, para nunca mais voltar. Eu repito, para nunca mais voltar. A gente vai ver que quando essas mulheres não eram escolhidas, elas iriam ficar lá como cardápio para Xerxes usar quando ele quisesse. Elas nunca mais iriam retornar. Xerxes vai dormir com todas e ele vai escolher uma. Mulheres que nunca tinham tido contato com homem algum, elas foram sequestradas e obrigadas a dormir com o rei. E no final elas são descartadas, menos uma. Isso aqui está longe de ser uma história romântica. E as que foram escolhidas, como eu disse, não voltam para as casas, né? A narrativa vai nos mostrar dois haréns, digamos assim. É o harém de Hegai e o harém de Saasgás. O harém de Hegai é o harém que elas chegam, e o harém de Saasgás são aquelas que elas vão quando não são escolhidas. É o harém oficial dos reis. Elas iam ser o quê? Elas iam ser escravas do rei, presas num casamento que não era casamento e não tinha afeto nenhum, e talvez algumas até tinham filhos com isso. E imagina essa cena. Imagina você, pai, que cria a sua filha, que cria o seu tesouro, e simplesmente o império vem e tira ela de você, e agora ela vai ser concubina do rei. Essa é a situação aqui dentro do Império Persa. Sua filha vai ser levada. Será que algumas tentaram se esconder? Provavelmente aqui, né? Será que algumas tiveram uma pequena resignação? Será que algumas até ficaram alegres, né? Algumas rejeitadas aqui, e é interessante porque para ser rejeitada, você não era bonita. Se o critério era ser bonita, né, para ser rejeitada, você não era bonita, pelo menos o suficiente para as pessoas que estavam sequestrando aquelas mulheres. Um certo alívio para quem não era bonita, talvez, né? Algumas pensaram, olha, talvez seja melhor ser escrava do rei e ter tudo do bom e do melhor, do que ser livre e viver na condição que eu vivo. Talvez algumas até pensaram assim. E entendam, irmãos, a gente vai ver que para Esté, que para muita gente é uma heroína, é uma grande princesa, não vai ter muita resistência da parte dela, não. Apesar de ser judia, ela não vai demonstrar muita resistência. E a gente para e pensa, e eu já faço uma primeira aplicação aqui, será que nós não agimos muitas vezes na cultura desse mundo como essas mulheres? Talvez um emprego que não glorifica a Deus, mas paga tão bem, né? Me dá uma certa segurança financeira. Um trabalho que nos aprisiona a ponto de não conseguirmos servir a Deus como deveríamos, mas Ele paga um bom salário. Será que isso vale? Muitas vezes nós podemos ser objetos na mão do império. O que é que nós estamos negociando em troca da nossa liberdade? E no nosso caso é pior, porque ninguém está obrigando a gente a isso, a gente está fazendo porque a gente quer mesmo, a gente está fazendo voluntariamente. Quantas vezes somos tratados nessa sociedade como mais como um membro de uma massa que não pensa.
E a sociedade vai tentando nos moldar e muitas vezes ela vai conseguindo. Por exemplo, dentro desse contexto, você tratar a mulher como um objeto é uma das formas do mundo nos moldar. E existem tantas e tantas outras maneiras. Mas será que a gente resiste? Não, é claro que a gente resiste. A gente está do lado do bem, não é? A gente está do lado correto, a gente resiste a qualquer tentação que esse mundo nos proporciona. Será que é isso? A gente não se voluntaria para nenhuma proposta indecente que esse mundo faz. Somos sal e luz, somos santos, somos separados, nós resistimos. Será que isso é 100% pleno? E aí a gente vai para o nosso segundo ponto, que são os benefícios do mundo persa. Na casa da Pérsia, você que é um judeu espiritual, você é chamado a resistir. Acompanhe a intrigante leitura do capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim: Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas as muitas moças na cidadela de Susã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esté não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esté e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com especiarias, e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava pela manhã, tornava à segunda casa das mulheres sobre a vista de Saasgás, o eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e a ela fosse chamada pelo nome. Esté, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada lhe pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esté alcançou favor a todos quantos haviam. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhes na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Temos aqui 2 novos personagens. Primeiro,
a Bíblia nos apresenta Mordecai. Lembre-se que naquela época, aqui é após o cativeiro, boa parte tinha voltado para a terra de Israel, mas muita gente também tinha ficado no que hoje é o Império Persa. E a família de Esté, toda ela foi aquela família que resolveu ficar, certo? Mordecai não é um nome hebreu. Ninguém na Terra Prometida ele tem esse nome. Esse é um nome que está conectado a uma divindade babilônica chamada Marduk, ou seja, é um nome pagão. Versículo 5 vai dizer, esses detalhes não são despretensiosos, irmãos. Diz assim, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai. Olha, ele era judeu, mas o nome dele era pagão. E isso é muito estranho, porque para os judeus o significado do nome ele é muito forte. E é interessante porque ele não mora em Susã apenas. A Bíblia fala que ele mora na cidadela de Susã, certo? Ele mora no centro político e cultural do paganismo, digamos assim. Talvez ele não era obrigado a morar na cidadela de Susã, mas aqui ele está dizendo que nós temos um judeu assimilado com a cultura. É a mesma coisa dizer, olha, ele é presbiteriano, mas ele não mora em Roma, ele mora no Vaticano. Ele é vizinho do Papa, o quarto do Papa é aqui, o quarto dele é aqui. Ele mora perto, ele é assimilado. E ao longo dos versículos, a gente vai ver que esse personagem, Mordecai, ele tinha influências políticas, ele era uma pessoa que vivia confortável na Pérsia, ele gostava de estar lá. Por que eu digo isso, irmãos? Porque aqui a gente não tem um Daniel, que passou a maioria dos seus anos na Babilônia, na Pérsia, e nunca se contaminou, nunca deixou de viver como um judeu e servo de Deus na prática. E além dele, nós temos aqui no versículo 7, finalmente, não é? A nossa princesa, ou não, Esté, no versículo 7, que curiosamente também é chamada de Radassa, ou seja, ela ainda foi batizada com o nome hebraico, não é? Com o nome Radassa, que significa uma bela planta, uma murta. Mas ele deixa claro aqui, a narração, ele vai dizer, olha, Radassa que é chamada Esté. Esté é o seu nome persa. Esté está ligado a uma estrela que é também relacionada a deusa Istá, que é uma divindade, a deusa pagã da guerra e do amor, adorada pelos persas. Então, os versículos mostram que ela era órfã, que o pai, né, era tio de Mordecai, e ele morreu e ela foi adotada por Mordecai. E esse é o nome que ela usa, é Esté, não é Radassa. E é interessante como ele vai falar aqui, olha como era esse processo para você se encontrar com o rei. Você não era sequestrada, ficava um final de semana no salão de beleza e se encontrava com o rei, não. Você vai passar um ano sendo preparada para Xerxes. Ele deixa claro aqui, tem todo um processo, 12 meses de tratamento intensivo, 6 meses de especiarias e ungüentos, 6 meses com outros perfumes, e é interessante porque o padrão de beleza daquela época era totalmente diferente de hoje. As mulheres bonitas eram aquelas mulheres cheinhas, cevadas. Até a Idade Média era assim, irmãos. Aquelas mulheres, provavelmente, elas foram sequestradas bem magras por causa da condição que elas viviam. E aí elas iam ser, de fato, alimentadas ali, para elas ficarem bem cevadas para o rei. Essa era a ideia. Esse era o padrão de beleza. Essas estés que a gente vê nas novelas e nos filmes, que são bem magrinhas, aí, essa não era a realidade do mundo persa. Ela vai ser aqui, de fato, preparada para o rei. E veja, irmãos, as pessoas... a gente está vendo uma judia, né? A gente está vendo um judeu, que é Mordecai, ele é um judeu, que ele não está se importando com o que está acontecendo.
Ele não está resistindo porque a sua, digamos, filha adotiva aqui, ela foi para a mão do rei, ele está aceitando isso. Ele está indo para lá, pegando informações para ver como é que está acontecendo essa seleção, e Esté também não resiste a nada. Ela não tenta, pelo menos, ser a pior ali, para pelo menos nem ser escolhida, já que ela era obrigada a estar lá. Não, ela quer ser escolhida. Ela quer ser a rainha persa. Olha o versículo 9, o texto não camufla isso, pelo contrário, ele exalta isso. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe urguentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ela fica sob os cuidados desse eunuco chamado Hegai, e ela começa a entender que se ela quiser ter alguma vantagem, ela tem que agradar esse eunuco, ela tem que agradar esse homem. E ela vai fazer assim, ela começa a arranjar formas de se tornar a favorita do eunuco, e ela começa a ganhar privilégios. Ela começa a ganhar dicas, ela começa a ser selecionada como uma das melhores. E quando ela vai se apresentar ao rei, olha como o texto ele nos mostra, versículo 15. Esté, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando chegou a vez dela ir ao rei, olha que interessante, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esté alcançou o favor de todos quantos a viam. Irmãos, quando ela é levada para o rei Xerxes, todos já gostam dela. Além dela ser bonita, ela era extremamente cativante. E o processo é assim, está aqui no capítulo. A mulher era escolhida, ela entrava de tarde, ela passava a noite com o rei e ela saía de manhã, mas ela não ia para aquele primeiro harém, ela já ia para o harém das concubinas oficiais, e lá ficava por toda a sua vida. Ela ia ser guardada, ia ser vigiada, ia ter tudo do bom e do melhor, e se um dia o rei lembrasse dela, ia chamar ela para passar a noite com ela. É isso aí, cama real e segunda casa das mulheres, e depois outra, uma após outra. Toda a mulher, antes de ser escolhida, ela poderia escolher o que ela quiser, um vestido melhor para agradar um rei, um perfume, alguma coisa que ela fosse lá para passar a noite com o rei. E olha o que o versículo 15 diz, ela não escolheu nada além do que Hegai mandou ela escolher. Ela consegue o favoritismo. Hegai, olha, escolha esse vestido, escolha esse perfume, fale sobre isso, ele gosta de conversar sobre isso. Ela pegou todas as dicas de como conquistar o rei. Ela queria ser escolhida, ela queria ser a rainha persa. E o versículo 17, o rei amou Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei expôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Tudo resolvido. Ela conseguiu. O livro podia acabar aqui, não é? Só faltou e viveram felizes para sempre. Não é? Mas qual é o problema aqui? Por que o livro não acaba aqui? Porque esse não é o propósito principal. Voltemos para Daniel. Daniel diz, nós não vamos comer das suas iguarias. Daniel faz de tudo para negociar, para não comer da comida do rei, porque ele sabia que aquela comida ali estava voltada para um culto pagão. Ele não ia fazer parte disso. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entram são jogados na fornalha de fogo, porque simplesmente não queriam se curvar perante a estátua de Nabucodonosor. E Esté não dá nem um jeitinho para não ser escolhida. Mordecai não dá nem um jeito de esconder ela. Pelo contrário, ela entra no jogo.
Ela tenta com todas as forças, ela é o oposto de Vasti, ela quer obedecer o rei, ela é Esté, ela é a princesa da Pérsia, ela não quer ser conhecida como judia, ela não quer revelar o seu nome de batismo, ela está escondendo o seu nome judeu, ela é uma assimilada. Ela aceita ter o seu nome trocado, a sua identidade judia escondida. É assim que se dá bem na casa da Pérsia. É assim que se dá bem no mundo. Você tem que deixar essa sua identidade de cristão do lado. Você não pode estar se apresentando como cristão. Pare com isso, você vai começar a perder as coisas. Não é diferente conosco. Uma das maiores tentações das nossas vidas, irmãos, é viver como persa. Será que a gente está nesse mundo hostil porque Deus nos abandonou? E agora eu preciso me virar com o que eu tenho? E é daí que a gente caminha para o final. Olhem o desfecho desse capítulo, versículo 18. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esté, concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esté não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esté cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos dos reis, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esté, e Esté o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Mesmo na casa da Pérsia, mesmo agindo de maneira assimilada, Deus ele vai agir apesar do pecado. É interessante porque agora nos é mostrado um apêndice, é como se fosse um apêndice do capítulo. O foco do capítulo é Esté se tornar rainha, mas nos é mostrado essa história aqui à parte, e a gente vai ver que Deus ele começa a agir aqui de uma forma aparentemente estranha, mas a gente vai ver o propósito desse apêndice que não está propriamente nesse capítulo. Veja que coisas boas estão acontecendo para essas pessoas aqui. Coisas boas estão acontecendo para Mordecai e também para Esté. Temos aqui um grande banquete que Xerxes vai propor. Versículo 18 fala que ele concede alívio às nações. Provavelmente, olha, só porque ele casou, menos impostos. Ele começa aqui a distribuir presentes para os povos. Né? Se Xerxes está feliz, todos estão felizes. Esse é o refrão da Pérsia. Né? E veja, será que essas ações de Esté e Mordecai estavam justificadas? Porque, afinal, tudo deu certo. Né? Todo o plano que Mordecai ele fez aqui para que Esté fosse a rainha, de fato aconteceu. As dicas que ele deu, tudo caminhou aqui para que isso acontecesse. Até Xerxes está feliz, né? Até Assuero está feliz. Será que isso aqui está tendo a bênção de Deus? E isso acontece com a gente, irmãos. A gente abraça alguma coisa do mundo e aquilo ali não dá errado, e a gente não é castigado. Aí a gente para e olha assim, poxa, será que deu certo, né? Será que mesmo sendo pecado, Deus está abrindo uma exceção aqui, e Ele está concordando aqui? Porque as circunstâncias estão tão a favor, mas nós não somos guiados pelas circunstâncias, irmãos. É isso que a gente vai entender aqui na história de Esté. E não fica tão claro no capítulo 2, porque a história é bem sequenciada, a gente vai ter que ver no próximo domingo. Mas olha, nós não somos guiados pelas circunstâncias, e sim pelo que a palavra de Deus fala. Nos é mostrado essa, digamos, cena pós-crédito aqui, né? É como se o versículo 21 até o final fosse uma cena pós-crédito. 2 homens tramam contra Xerxes. Eles são eunucos do rei, ou seja, eles são da guarda real, eles têm acesso íntimo no palácio.
Eles poderiam muito bem fazer isso e tramar contra isso. E Mordecai fica sabendo dessa informação privilegiada, de que 2 homens, Bigtan e Teres, eles querem matar o rei. E num longo telefone sem fio, ele passa isso para Esther. E Esther diz, olha, o meu tio Mordecai, ele está dizendo que 2 homens querem matar você. E de fato isso é investigado e eles são enforcados com isso. E estranhamente o capítulo só diz isso, olha, isso foi registrado no livro das crônicas. O que é esse livro das crônicas? E por quê? Olha, foi registrado lá que Mordecai salvou a vida do rei. Estranhamente Mordecai não é recompensado. E isso não é uma característica dos persas. Os persas costumam punir severamente alguém quando vai contra o que eles querem e também recompensar exageradamente alguém que principalmente salva a vida do rei. Mas estranhamente nada acontece com Mordecai. E a gente não fica sabendo no capítulo 2 por que isso não aconteceu. Mordecai simplesmente salvou a vida do rei e foi esquecido. A única coisa que aconteceu é que ele foi lembrado no livro das crônicas. O livro das crônicas são os livros dos principais feitos do rei naquela época ali. E aí foi colocado esse episódio lá nos livros das crônicas de Xerxes. Parece uma situação estranha, mas a narrativa ela quer nos levar para algo muito importante no futuro, né? Será que isso vai ficar por isso mesmo? A gente vai ter que esperar aí os próximos capítulos. Mas concluindo, irmãos, o que é que a gente pode tirar dessa estranha tensa, dessa história estranha? A tensão ali dela não ser descoberta como judia. Será que Xerxes não ia gostar? Se soubesse que ela era judia, ela estava fazendo de tudo para esconder. São judeus aqui assimilados e a gente entra num grande dilema. De certa forma, recebemos a oportunidade de ajudar pessoas que não são crentes. Nós, como crentes, nós, como cristãos, no mundo nós temos essa oportunidade. Deus nos dá essa oportunidade. E Mordecai teve a oportunidade de salvar a vida do rei. Não é? E ele vai lá e ele agarra essa oportunidade. Será que ele fez isso por interesse pessoal? Será que ele não deveria fazer isso? Não é? Ele é um rei pagão, ele deveria morrer mesmo. Não é? Será que isso era certo? E veja, existe uma tentação que é oposta à assimilação. A gente falou muito sobre a assimilação, mas existe o isolamento também. O que é o isolamento? Eles não são descrentes. Eles não servem a Deus, ele não diz que não crê em Deus, então ele que se vire, eu não vou ajudar ele. Eu não vou ajudar ninguém, eu só vou ajudar quem é do meu grupo, eu só vou ajudar quem é da minha igreja, eu só vou ajudar quem é cristão. Que reis sejam assassinados, que o circo pegue fogo. Se não está do meu lado, eu não vou ajudar. Tem um comentarista chamado Mike Cosper. Ele vai dizer o seguinte sobre isso, ele vai dizer assim: quando você se encontra vivendo em exílio, você se depara com 2 situações, no mundo que não é seu, como nós nesse mundo: conformidade e isolamento. Na conformidade, ele diz, a assimilação ocorre e você adota a cosmovisão e ética da vida ao seu redor. E você também, no isolamento, pode se fechar a ponto da cultura exterior não entrar, mas nada da sua cultura sai de você. Na verdade, são caminhos fáceis. Conformidade e isolamento. Mas são 2 caminhos que levam ao pecado. A assimilação é o fracasso da sua ousadia. E o isolamento é o fracasso do nosso coração. O que é que a gente faz com esse capítulo 2 de Esther? O que é que a gente faz com esses 2 personagens? Essa dupla de assimilados? Eu não sei. Né? Eu não sei o que é que você esperava desse livro. Talvez, quando a gente era criança, a gente via uma grande heroína, uma grande princesa. O que é que a gente faz com Esther diante dessa história? A gente sente pena, raiva, nojo ou admiração? Escolha. Né? Tem um comentarista chamado Mike Emmett, no seu livro sobre aconselhamento bíblico, ele vai dizer, todos nós somos santos, pecadores
e sofredores. A vida é essa. A vida é essa mistura de vilão com mocinho. Não existe só mocinho. Pode existir só vilão, mas não existe mocinho pleno. Não tem aquela pessoa 100% incorruptível. Esté é santa, entenda, ela é parte do povo de Deus, ela está inserida no pacto, mas ela é uma sofredora que está numa posição frágil, ela está numa posição perigosa. Afinal, a gente já viu um pouco como é Xerxes no capítulo 1, e a gente vai ver nos próximos capítulos. É uma pessoa louca, é uma pessoa 100% imprevisível. Ela foi sequestrada e forçada a morar no harém real. Ela não tem opção, ela vai dormir com Xerxes, gostando ou não. Ela sofre por causa de uma desobediência antiga, que não foi dela, do povo de Israel, que provocou o cativeiro da Babilônia e fez ela nascer na Pérsia. Ela está sofrendo, sim. Ela entra numa situação porque ela era bonita. Ela entra aqui porque ela era linda. É chato ser linda, né? Mas olha, não é fácil para as mulheres bonitas lidarem com os elogios que os persas constantemente fazem. Quem é bonita sabe que está sendo bem tratada porque é bonita. E isso vira uma tentação. Isso aumenta a sua chance de assimilação. A gente vive num mundo que até ser bonita é um problema, é complicado. Precisa ter maturidade espiritual quando se tem abundantemente as características que esse mundo valoriza. E o mundo valoriza beleza de forma errada. Mas ela é pecadora, irmãos, não se engane. Ela quer ganhar o jogo, ela quer esse título de rainha. É uma posição e o lugar onde ela está muito perigoso. E ela não termina bem, irmãos. No capítulo 2, ela não termina bem. Ela não termina casada com um pagão qualquer, que isso aí já seria pecado, já seria horrível, já seria julgo desigual. Mas ela termina casada com o pagão. Ela termina casada com Xerxes, com o rei da Pérsia. Ela termina casada com um incircunciso, fingindo não ser filha do Deus vivo. Essa é a situação de Esther. Nós acabamos de humanizar Esther. Nós sentimos a dor dela ser sequestrada, mas ao mesmo tempo nós ficamos decepcionados porque ela queria ser rainha. Mas a gente sente empatia porque todos gostavam dela. Mordecai, apesar de tudo e de empurrar a sua filha adotiva / sobrinha, ele salvou a vida de um homem. E é isso aí. Essa é a nossa tentação de sermos assimilados. Talvez no trabalho você já vem camuflando a sua identidade de cristão por um bom tempo, porque lá é assim, pastor, só avança assim. Só avança se eu colocar algumas coisas que eu acredito de lado ou esconder isso. Talvez nesse mundo você tenha afogado a Hadassah e embelezado tremendamente a Esther que vive dentro de você. Mas calma, a assimilação não é obrigatório e por mais poderosa que pareça a nossa cultura, ela não pode dominar os nossos corações. Em alguns pontos já é tarde demais. Não ache que você não é assimilado em alguma coisa. Nós não somos 100% plenos. Não julgue Esther. Nós somos um pouco de Esther nesse mundo. Será que nós faríamos diferente dela? Será que nós faríamos melhor? Ou será que nessa situação você faria pior? Será que Deus abandonou Esther? Ela que entrou nesse emaranhado, que ela que se resolva. Será que Deus pensa assim? Onde está Deus nesse livro? Deus está guiando cada situação. Ou talvez você não seja assim. Talvez você ache que você é um super crente.
É aquele que acha que nada me contamina, a sua fé é inabalável. Ou talvez você seja como eu, um separado que tenta não ser assimilado e que algumas vezes cai no perigo da assimilação. Por quê, irmãos? Porque às vezes é tão mais simples, às vezes é tão mais tranquilo a gente viver como persa, a gente guardar o nosso coração. Afinal, a nossa crença é tão estranha de estar explicando predestinação, é tão estranho estar explicando, o mundo diz, olha, vocês ficam falando de um homem que nasceu de uma virgem e que ressuscitou, vocês falam cada coisa. Às vezes a gente pode achar que a gente é igual a Daniel, né? Você teria coragem de olhar no espelho e dizer assim, olha, eu sou como Daniel, eu não como das finas iguarias do rei. Não somos Daniel, irmãos. Nós somos Mordecai, morando na cidadela de Suzã. Somos Radassa, mas que as pessoas estão conhecendo por Esté. E quanto antes nós entendermos isso, melhor. Enquanto você achar que você é ótimo, que você está muito bem na sua vida secular, enquanto você achar isso, você vai se manter distante do Senhor. Mas entenda que mesmo nas confusões que a gente se mete, em muitos momentos a gente é confundido. Deus não é confundido. O nosso Deus acha formas de agir, apesar do pecado, mesmo conosco. É gente que erra, fraca, gente que se vê andando onde não devia. Por isso que não tem, irmãos, como Deus amar Esté pelas suas obras. Não tem como Deus aqui ter separado Mordecai, porque ele era um homem fiel a Deus, pleno, judeu nato. Não tem como o Senhor nos amar pelas nossas obras. As nossas obras são escorregadias. Olha o tipo de gente que Deus vai separar para executar um plano maravilhoso, para acabar com um plano maligno de exterminar os judeus. Olha o tipo de gente que Deus escolhe, judeus espirituais, muitas vezes assimilados. Paulo vai dizer, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Olha, quando eu percebo que eu não sou o herói, que eu não sou o protagonista da minha história, que eu não sou o centro do universo, eu não sou herói coisa nenhuma, eu finalmente acho o verdadeiro herói. O herói aqui não é Mordecai, a heroína aqui não é Esté. Eu não sou o herói. Existe um herói, existe um mocinho pleno. Alguém que não passou por uma preparação de beleza como Esté, mais décadas de humilde encarnação, mais de 3 décadas, e teve tantas oportunidades, irmãos, de deixar de lado a sua identidade, mas por causa dela, ser o Filho de Deus, foi morto e foi crucificado por mim e por você. Ele veio para enfrentar rei, ele veio para enfrentar governador, quem fosse preciso e condenado na cruz. Ele foi porque em nenhum momento ele se achou assimilado. Ele sabia que nem os amigos dele, nem os discípulos em algum momento iriam escapar 100% da assimilação. Ou seja, irmãos, o foco não é a gente se encontrar 100% santo, 100% justo na casa da Pérsia, porque isso é impossível, mas isso também não pode ser usado como desculpa para não tentar. Santificação é a gente tentar com todas as forças, porque o Espírito nos dá força para tentarmos. Mas o foco principal está em crer que Jesus vai nos sustentar até o fim da nossa jornada. Cristo é o Rei que está nos preparando para o encontro com Ele. E somos a sua noiva imperfeita. E ao contrário de Xerxes, Ele é o Rei
perfeito. E mesmo que a gente resista, ele vai continuar nos lavando, nos limpando e nos perfumando. Ou seja, irmãos, Jesus, ele não fez um sequestro para nos ter. O que ele fez foi o contrário. Ele foi o resgate. Um resgate onde ele morreu em nosso lugar. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus santo, justo e bom, e mesmo em histórias tão escuras, tão complicadas, tão densas e tensas, o Senhor está agindo no meio disso tudo. A história de Esther, ela nos prova isso, que nós possamos continuar essas histórias, nos dá a oportunidade de nos encontrarmos em outros domingos para, ao longo deles, nos capítulos, nós entendermos o Teu maravilhoso plano que a cada domingo vai sendo revelado na Tua narrativa aqui deste livro. Nos abençoa, nos ilumina, nos capacita, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.